Bem, olá, você que tem sempre visto meu canal, tem acompanhado os vídeos, tem muita pergunta, sempre muita questão, muitas dúvidas, e a gente vai tirando as dúvidas de uma maneira geral. Mas tem muita gente que diz que não compreende a Bíblia, ela é muito grande, ela é muito extensa, então não dá para a pessoa conhecer a Bíblia, não sabe qual é o assunto, onde ela está lendo, o que ela está lendo, para quem está dizendo. Então, eu fiz aí um desenho da Bíblia. Eu vou desenhar a Bíblia para você. E você vai conseguir compreender, com certeza. Se você entender que Deus é eterno, Deus é eterno. Então, por exemplo, Deus seria como uma folha de papel. Uma folha de papel em branco. Uma folha de papel em branco. Mais extensa, extensa mesmo, grande, uma folha grande. E ele quisesse tratar do homem, queria colocar o homem nesse espaço em que Deus existe. Foi isso que Deus fez. Ele colocou um espaço na eternidade dele para que o homem vivesse. E esse espaço é de 7.000 anos. Não tem esse negócio de 10 milhões de anos, 20 milhões de anos. O homem está não sei quantos milhões de anos na Terra. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Isso é a idade da terra, das rochas, da terra mesmo. Isso tem muitos anos, mas o homem é 7.000 anos. E como Deus fez isso? Ele pegou nesse espaço que é ele, que é eterno, e ele abriu esse espaço aqui, olha. Ele pegou um espaço, abriu um espaço e chamou de tempo. Nesse espaço que Deus abriu, ele colocou o homem. Então, o homem está neste espaço, nesse tempo. Esse tempo aqui, que vai de Adão até o milênio, até o final dos tempos, é a Bíblia. Isso aqui é a Bíblia. A Bíblia está explicada aqui, todinha. Olha que interessante. Eu não sei se você consegue ver, mas do que eu falar você vai entendendo. Quando ele começou a formar, ele falou assim: bom, agora eu vou pôr o homem na terra. Como é que ele começou para pôr o homem na terra? Ele começou por quem? Por Adão e Eva. Depois de Adão e Eva, quem veio depois de Adão e Eva? Abel e Caim, os filhos. E aí, depois do Abel e Caim, veio quem? Noé. Depois veio Isaac, Jacó, veio a nação de Israel, as leis para a nação de Israel sobreviver. A nação de Israel precisava de lei, precisava de comando. Depois que a lei foi estabelecida, o que acontecia? Os judeus eles não obedeciam às leis, eles não obedeciam aquilo que Deus tinha ordenado. As leis foram aumentadas, foram colocadas leis dos homens, não foi tudo aquilo que foi dado para Moisés. O que Deus faz? Eu preciso consertar isso daí. Então, o que ele faz? Ele manda Jesus Cristo para consertar. Aí vem lá João Batista falando: olha, eu vim aqui para vocês se arrependerem da ilha vindoura. João Batista prega o arrependimento. Aí prega o arrependimento, vem Jesus Cristo, se batiza com João Batista. Jesus Cristo anda na terra, vivo, andando com os discípulos, andando no meio do povo judeu, ele anda ali. Agora é interessante você saber que quando Deus põe Adão e Eva, Abel e Caim, Noé, os filhos, aí quando ele forma a nação de Israel, ele sempre aponta, desde do princípio, ele sempre apontou para um que viria, Jesus. Ele sempre mostrou que Jesus viria. Então, sempre nós tivemos o princípio da salvação de Deus, da salvação de Jesus Cristo. Tanto que na nação de Israel, vou mostrar um símbolo agora para você, na nação de Israel, dentro
tabernáculo, lá onde que eles estavam no deserto, fizeram o tabernáculo. Tem histórias lindas lá. É muito bacana estudar a história judaica e como que eles funcionavam e tudo que eles iam, eles sempre apontavam para Jesus. E no tabernáculo tinha esse símbolo aqui, ó. Você conhece esse símbolo? É o candelabro. Olha que interessante. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete castiçais. Isso aqui tinha aceso, era aceso com óleo e tal e coisa. Mas para você resumir e você entender, esse aqui representava os 7 espíritos redentivos de Deus. Ou seja, Deus, desde o princípio de Adão e Eva, ele sempre mostrou que seria Jesus Cristo, o Deus de todo o mundo, de todo o período. Ele se apresentou na Bíblia desde Adão e Eva. Não vou falar sobre Adão e Eva, como é que ele se apresentou, mas vou falar mais um pouquinho sobre a nação, porque eu quero chegar um pouquinho mais adiante com você. Tem muito estudo. Aproveita e passa esse estudo para quem quer aprender, conhecer um pouco da Bíblia. Quando ele mostra esses 7 castiçais lá dentro do tabernáculo, nesse período aqui, Isaac, Jacó, os filhos, e quando ele forma a nação, ele começa a tirar do Egito, tira do Egito, Moisés abre o Mar Vermelho, e aí Moisés fica no deserto, lá eles fazem o tabernáculo de pele de lontra, é um negócio lindo, 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 lindo. Lá dentro tinha 7 espíritos redentivos de Deus. Cada um desse se apresentava para a nação de Israel de uma forma. Em Hebreus capítulo 1, diz que antigamente Deus nos falou de diversas formas, aos pais pelos profetas, e hoje nos fala através de Jesus Cristo. Então, sempre esses 7 espíritos de Deus estiveram embutidos em um só. Olha que interessante. Um aqui é o central, ó. É o central, não é o central? Tá vendo? É o central. Os outros não, estão laterais a ele. Mas quais são os 7 espíritos redentivos de Deus? Ele foi se apresentando no Velho Testamento para que o povo conhecesse a Deus. E aí ele veio como Jesus Cristo para que todos o conheçam. Queira você ou não, o mundo inteiro hoje sabe que Jesus Cristo nasceu e morreu no ano 2000 da era cristã. Então vem Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Estabaone, Deus da guerra, Jeová Shalom, e Jesus Cristo. Todos eles têm uma ação de Deus durante o período em que o ser humano está inserido nesse tempo dado por Deus. Nesse tempo em que foi inserido, Deus está presente para todo o povo eternamente. E de diversas formas ele se apresentou. Uma delas era essa. O judeu, quando entrava no tabernáculo, via o castiçais. Os 7 espíritos redentivos de Deus. Quem é agora? É o Deus da guerra. É esse Deus aqui, é o Deus da guerra. Agora é o Deus da paz. É o Deus Shalom, é o Deus da paz. O Jeová Jireh, Deus da provisão. Está aqui, nós não vamos passar fome no deserto, Jeová Jireh. Então Deus foi se apresentando de diversas formas. Aí ele vem de uma única vez e se apresenta como Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Jesus o Cristo. É um pouco complicado eu falar isso, mas é importante você saber que Jesus Cristo não é um nome hebraico, não é um nome judeu, Jesus. É Yahoshua. Porque Jesus, a letra J, nos leva mais a entender que Jesus seria um nome romano. Jesus, Maria, Pedro, João, não eram esses nomes. Esses nomes são judeus. Esses nomes que nós conhecemos hoje são romanos. Foram dados a eles. Paulo, João, foram dados a eles. A letra J foi acrescentada no alfabeto
no ano 1500, 1400. Então, você veja, põe o nome Jesus. Mas não é o nosso caso hoje. Jesus se apresenta aqui e ele vem um período em que ele nasceu. Ele nasceu no ano 0 da era cristã. Nós estamos no ano 2000 da era cristã. Daqui, de Adão até a cruz, até o nascimento de Jesus, são 4.000 anos. Mais 1.000 anos, mais 2.000 anos da igreja são 6. Mais um milênio, 7.000 anos. Pronto, acabou o mundo. Deus vai trabalhar de outra forma, que a gente precisa estudar para isso. Mas, encurtando um pouco, quando Jesus nasce, ele fica 30 anos na face da terra. 30 anos do nascimento até a sua morte, com 33 anos. Ele morre com 33 anos. Jesus, de corpo presente, o que ele fazia? Ele ensinava as pessoas. Ensinou as pessoas, separou 12 pessoas, 12 apóstolos, fez deles discípulos e os enviou para pregar tudo o que ele disse em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. E disse para esses apóstolos que eles seriam testemunhos da morte e ressurreição de Cristo. Porque Jesus morreu e ressuscitou e os apóstolos viram isso tudo. E ele falou, vocês vão ser meus testemunhos. Por isso que as igrejas hoje vivem dando testemunho. Mas o testemunho não é de dizer que eu não tinha isso e hoje eu tenho, que eu estava doente e fui curado. Não, o testemunho foi dado por Jesus Cristo, da morte e ressurreição, aos apóstolos. E os apóstolos teriam que mostrar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Esse é o testemunho. Quando Jesus morre, ele faz o quê? Ele envia os discípulos para pregar em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Então, os apóstolos começam a se espalhar pela terra. Começam a se espalhar. Olha, esse período aqui, a igreja verdadeira e a igreja falsa. É no período da igreja, de 2.000 anos. Existe uma igreja verdadeira e uma falsa. A verdadeira o que faz? E a falsa o que faz? Tem um trecho que eu queria que vocês entendessem, que é as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Quando Jesus manda os discípulos saírem de Jerusalém e pregar, ele morreu, ressuscitou e envia os discípulos. Os discípulos vão pregando o evangelho em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Vão constituindo igrejas num período. E essas igrejas, quando os apóstolos já estão morrendo, já estão quase no final, morreram todos no final das suas vidas, só sobra um João. Aí vem Jesus novamente e fala, opa, João, lá na ilha de Patmos, está dando errado as igrejas. Tudo que eu pedi não foi feito, as igrejas estão se perdendo. Quem são essas 7 igrejas? Eu vou ler a igreja de Éfeso, que ela vai do ano 30, quando Jesus morreu, do ano 30, do ano 33, quando Jesus morreu, até o ano 100. É a igreja que tem todas as características do período de Éfeso. Essas igrejas têm essas características. Depois vem a igreja de Esmirna. Ela vai do ano 100 ao ano 312. Ué, mas essa igreja existiu até o ano 312? Não, mas ela é no conteúdo profético. Quando você vai ler essas cartas, essas igrejas, você vai ver que Jesus Cristo está determinando que as coisas estão dando errada. Ele diz que elas são sinagoga de Satanás. Ele diz que elas habitam onde mora Satanás, onde está o trono de Satanás. Ele fala para a igreja, fala assim, eu estou à porta e bato e ninguém está ouvindo a minha voz. Então, essas igrejas, elas têm um conteúdo histórico, que foram construídas logo após a morte de Jesus, e tem um conteúdo profético, que todas elas vão.
a Esmirna do ano 100 ao 312, Pérgamo do 313 ao 606, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas voltam aqui. Olha que interessante. As três primeiras igrejas, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, têm um começo e fim. As outras, Tiatira começa no ano 606. Sardes começa no ano 1520. E Filadélfia, e Laodiceia começa no ano 1900. Olha que interessante. Essas têm começo e fim. Essas só têm começo no conteúdo profético. Não é agora, no ano 1900 inauguraram a Laodiceia. Não, não é agora. Mas quando foi feita a igreja de Laodiceia, ela tem os mesmos defeitos das igrejas de hoje, que se iniciaram a partir do ano 1900. Todas as características estão profetizadas por Jesus Cristo. Por que está assim? Esse aqui não representou sempre Jesus, o maior dos castiçais? Ele também representa a eternidade para as igrejas. Todas essas igrejas têm um conteúdo histórico e vão até o final dos tempos junto com Jesus. Interessante, né? O mesmo castiçal que sempre representou lá no Velho Testamento Jesus Cristo, continua representando o próprio Jesus Cristo até o final dos tempos. É muito interessante. O estudo das 7 igrejas é muito bom. Eu tenho aí nos vídeos, você acessa José Carlos, meu nome, José Carlos Windet, vai lá no YouTube, tem todos os estudos das igrejas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, todas elas o seu conteúdo histórico e profético. Essa é a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ao final dos tempos. Inicia-se com Adão e Eva, com Jesus Cristo aqui e com Jesus Cristo no final dos tempos. Vai acompanhando os vídeos aí, que vai ter muita coisa boa ainda.